No ar, mais um episódio do nosso podcast Mais Brasília. E hoje o nosso papo é com um cara que tem feito muita gente rir pelo Brasil afora. Ele que é criador do Aplausos Clube de Comédia, responsável por levar grandes nomes aos palcos e revelar talentos do stand-up. Gente, ele é empresário, professor, produtor cultural e apaixonado pelo riso. Leonardo, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. A gente já estava batendo um papo aqui fora do ar, né? E é muito, muito bom falar de comédia e ter essa oportunidade de estar falando aqui com vocês. Obrigado pelo espaço. Seja bem-vindo mais uma vez. Leonardo, você é aqui de Brasília? Eu sou aqui de Brasília, nascido em Brasília. A maior parte da minha vida morei em Brasília. Já me mudei algumas vezes, mas sempre volto para Brasília. Sempre estou aqui, agora estou aqui, não sei se em definitivo, mas estou aqui muito feliz com o que está acontecendo. Como surgiu essa ideia de montar esse clube, o Aplausos Clube de Comédia aqui em Brasília? Então, a gente tem várias respostas para isso, porque são muitos fatores, né? Eu sempre trabalhei com comédia, sempre trabalhei com arte, em paralelo, porque a gente sabe que isso não dá todo esse dinheiro do mundo enquanto a gente não tem uma certa fama. Então, eu trabalhava em banco antes, inclusive. Em banco? Trabalhei 10 anos no Banco Santander. Depois do Banco Santander eu saí, fui consultor da OLX, eu trabalhava com financiamentos, com a parte online do banco, vamos dizer assim, e fui tratar um pouco disso na OLX, fiquei 1 ano, mas em paralelo a isso, eu sempre fiz teatro. Sempre fiz peça, sempre tive grupo, sempre me apresentei pela cidade, Brasília e região, Goiânia, cidades perto. E só que o que acontece? Brasília, existem alguns espaços, existem vários espaços de teatro, mas que não são tão aproveitados. Por não ser tão aproveitado, a gente que entende um pouquinho de economia e sabe de escassez, sabe que o preço vai lá em cima. Então a pauta de teatro não é a coisa mais barata do mundo. E a gente que quer ter muita ideia, que tem muita ideia, muito criativo, junto com os outros parceiros que eu tenho na vida e de atuação, a gente queria fazer mais projetos do que a nossa capacidade de bolso, né, tinha naquele momento. E a gente começou a pensar e daí surgiu aquela sementinha. Pô, e se a gente tivesse um espaço? E aí disso a gente já sabia que todas as cidades, todos os estados do Brasil já tinham algum clube de comédia, menos o Distrito Federal. E aquilo foi formigando na cabeça, formigando, até que chegou um momento que eu saí definitivamente do banco da OLX. Existia, né, toda essa vontade ainda latente na gente, e a gente foi começando a procurar estruturar isso. Foi-se mais ou menos 1 ano estruturando, procurando parceiros, procurando lugares, falando com artistas, se inteirando da comédia como um todo, porque eu venho do teatro, então a comédia tem palhaçaria, a comédia tem stand-up, a comédia tem improviso, tem uma série de outras vertentes que eu não estava fazendo tanto parte desse mundo mais, e eu precisava me agregar e me inteirar para trazer essa galera para um espaço. E aí, nisso, a gente foi maturando essa ideia, eu comecei a frequentar de novo esses espaços de comédia e conhecer, porque eu estava até te falando um pouquinho antes da gente começar, que existe uma geração de stand-up, que é agora de Brasília, de 20 a 30 anos, que eu não peguei esse nascimento dessa galera. Então eu fui conhecê-los de fato onde eles se apresentavam, em bares, em pubs, em vários lugares, e isso também foi me dando mais essa vontade. Peraí. Essa galera é muito boa para se apresentar só no bar. Essa galera é muito boa para estar no subsolo de um lugar aqui. E aí a gente foi construindo, achamos um lugar ideal, começamos a construir. Se vocês vão lá um dia, eu tenho certeza, vocês já estão convidados, vocês vão ver que quando vocês entram na Aplausos, ele é todo alusivo a Brasília, com desenhos dos monumentos, os banheiros têm as paredes do Niemeyer, tem muita coisa muito legal lá acontecendo. Enfim, e aí chegou o momento que a gente resolveu abrir essa casa. Estruturamos tudo, estava tudo certo, montamos uma agenda de pelo menos 2 meses, e a gente abriu porta com muito medo, né, com o coração na mão, mas assim, a gente foi abraçado pelos artistas de um jeito tão maravilhoso. Por que eu pensei? Isso ia ser o contrário. Eu já sei que eu já estou respondendo a outras perguntas, vou concluir. Eu achei que a gente ia conquistar o público, e conquistando o público, os artistas iriam ver e falar, nossa, ali eu quero me apresentar porque tem público. Que é o caminho normal de qualquer coisa no sentido de eventos que a gente faça. Eu quero conquistar um público, né? E eu vou trazer alguém para esse público ver. Só que aconteceu o contrário. Os artistas começaram e chegaram já para conhecer antes de abrir. Olha, fiquei sabendo. Olha, sou amigo de um cara que te conhece. E começaram a agregar. Gente do stand-up, pessoal, professores de palhaçaria, gente do improviso, grupos de teatro. E hoje eu sou muito feliz em dizer que a gente está aberto há 9 meses. Já passou ali pela gente pessoal do Melhores do Mundo, pessoal do G7, Sete Belos, no meu grupo de teatro, que a gente fala daqui a pouquinho, mas muita gente de várias vertentes. E aí a casa está aberta desde o dia 7 de novembro, e a gente, dia 7 de julho, agora está fazendo o seu bom de conta 9 meses. Certo. Foi fácil
convencer o pessoal para te ajudar nessa empreitada? Como é que foi? Então, não foi tão fácil, porque a gente sabe que quando uma coisa é só uma ideia, quando às vezes ela não tá nem no papel, só na cabeça da gente, é muito difícil de alguém comprar a sua ideia e enxergar aquilo que você está enxergando. Né? Ainda mais quando a ideia não é coletiva nesse começo. Foi uma ideia minha, a gente começou a montar, e hoje ela é coletiva, porque existem muitas coisas que acontecem lá que são agregados dos nossos parceiros, ideias dos nossos parceiros. Eu tenho um parceiro muito grande hoje que está entrando com a gente, começando e faz parte da equipe, que é o Daniel Veloso, que é um cara que faz parte do meu grupo de teatro, que faz parte da minha vida desde que eu formei num grupo de teatro do G7 em 2011. A gente já teve 3 grupos juntos, e hoje a gente está aí à frente de vários shows, e ele está à frente de toda a comunicação e marketing da Aplausos. Daniel Veloso, um abraço para você, meu amigo. Na sua família, você foi o primeiro a se enveredar assim, pela arte, então, ou não? Teve influência de alguém? A minha mãe fez teatro nos anos 70, eu achei uma fotinha em preto e branco dela, maravilhosa, dela fazendo teatro, mas ela nunca exerceu de fato. Acho que ela fez para se distrair, como um hobby, momentaneamente, mas eu faço teatro e brinco de brincar de teatro desde os 9 anos. Eu lembro exatamente, eu lembro assim, eu conto isso quase sempre assim para os meus filhos ou para algum amigo quando pergunta. Quando eu tinha 9 anos, eu estava na Escola Parque 308 Sul e existia aula de violão, aula de serigrafia, aquelas, vamos dizer, as habilidades que eles queriam ensinar para os alunos da escola pública, e eu escolhi teatro. E o meu primeiro papel foi uma árvore, que eu tinha que ficar totalmente parado. E aí eu lembro exatamente do meu sentimento na hora. Eu falei, não, eu não posso fazer só isso. Eu comecei a fazer... E aí pararam, era um ensaio ainda, e a professora perguntou, o que você está fazendo na árvore? Eu falei, não é a árvore, é o vento. É o vento. E aí eu já estava começando... Ali você começa a entender que você quer fazer aquilo. E eu nunca parei de brincar de teatro desde então. Né? Então, como eu falei, eu trabalhei em outros trabalhos em paralelo, mas o teatro sempre esteve presente. Eu mudei de trabalho, mas o teatro era o fixo na minha vida e sempre foi. Então, nisso, tá aí o que tá hoje. Eu já tive vários grupos, a gente apresentou para os vários lugares, e a gente tá aí hoje fazendo comédia para a Brasília inteira. Você escolheu o humor, a comédia, ou foi a comédia e o humor que escolheu? Isso é uma pergunta muito difícil, né? Como é que pode? Eu sempre fui aquele cara engraçadinho. Sabe aquele cara que é tímido no mundão, mas dentro de casa é engraçado? Sempre tem uma piadinha, uma tirada. Você não tem coragem de fazer isso externamente, da sua porta para fora. Eu era esse cara. Então, eu não sei, às vezes a comédia me escolheu porque... De algum jeito, eu não lembro exatamente quando foi que isso começou, quando esse fogo acendeu em mim, mas sempre existiu. Vamos dizer que a comédia me escolheu. Né? Eu fui abraçado por ela porque a comédia existe antes de mim. Quem foi a tua principal inspiração para construir, para começar esse projeto da Aplausos? Para começar o projeto da Aplausos, eu acho que não tem uma principal inspiração. Eu tenho muitas fontes de... não só de sabedoria mesmo, mas como de inspiração. Tem um cara muito especial na minha vida, que é o Rodolfo do G7. Ele é um cara que entrou na minha vida em 2010 para 2011. Eu voltei a morar em Brasília. Eu estava morando uma temporada na Itália. E eu voltei a morar em Brasília de 2010 para 2011. E foi quando eu entrei no curso do G7. Ali eu conheci ele como professor. Eu fiz um primeiro curso e acabamos como aluno e professor. Eu me inscrevi num segundo, onde eu já fui um pouco um auxiliar dele, a gente já começou a ter mais intimidade, criar uma amizade. A partir daí, de amigo, ele virou diretor do meu grupo de teatro. Do diretor do meu grupo de teatro, é um cara que me ensina muitas vezes. Como eu já participei de algumas peças do G7, é um cara que já me dirigiu no meu grupo e no grupo dele. Né? Então, assim... fora a amizade, fora um cara que eu amo de paixão, assim, que está na minha vida, ele é uma inspiração de fato para fazer o que eu faço hoje. Muitas das coisas que eu quero criar, que eu quero inovar, eu pego esse lastro lá de trás e ele vem na minha cabeça. É uma das pessoas. Se tiver que escolher alguém assim nesse momento para nomear como inspiração, é ele. Qual o principal desafio que você sentiu assim na hora de, pronto, já escolhi o local, já defini como é que vai ser o espaço, tudo mais. Qual foi o principal desafio? Agora, vamos abrir as portas. O principal desafio, ele ainda está acontecendo, é fazer com que o público conheça que existe hoje um clube de comédia. Porque você já recebeu um panfleto na rua? A gente descobriu que a gente é da mesma idade, então eu posso falar assim. Somos. Quando você recebe um panfleto, geralmente você pega e olha. Aí se você se interessa... a maioria das vezes pela imagem te impacta, né? Aí você vira pra pessoa e fala assim, onde é? Que horas são? Mas tá ali escrito. Tá tudo escrito. A gente, geralmente, o ser humano, não lê, não presta atenção e dá o foco em alguma coisa. Então, o que acontece? A gente tem propagandas por muitos lugares, a gente já alcança muitos lugares, mas as pessoas, de fato, não veem tudo que tem que... eu interesso por esse show. Deixa eu ver que horas é, quando é, para eu ir de fato. As pessoas, algumas já sabem que existem aplausos, mas eu, assim, sem medo de errar nenhum, não tem 5% de Brasília ainda que sabe que a gente existe. Não tem. E esse é o nosso grande desafio, é saber com que o público saiba, a sociedade, né, porque ainda não virou público, saiba que existe a gente ali e que tem esse desafogo na comédia ali para o cara desestressar no final do dia.
Esse é o nosso grande desafio. Então a gente está em todos os lugares hoje. A gente está em outdoor, a gente está no internet, rede social, a gente está aqui hoje. Mas esse desafio ainda é muito grande, porque a gente sabe que isso é contínuo, para que as pessoas conheçam. Porque quem vai falar, nossa, por exemplo, domingo agora, a gente fica na 34 do Guará 2 e teve uma pessoa da 32 que foi falando, nossa, eu não sabia que isso existia. Do lado. Aí como é que a gente não está impactando essa pessoa ainda? O que a gente tem esse exercício todos os dias para que a gente impacte o maior número de pessoas? Esse é o grande desafio. É o grande desafio, né? Bom, como é que funciona assim para escolher os artistas? Pronto, vou montar a agenda semanal. Como é que você escolhe? Eles vêm até você? Então, tem aquele momento que assim, vamos fazer uma audição aqui. Isso é outra coisa muito interessante. Depende muito do que vai acontecer. No começo, a gente pensou que a gente ia ter que correr todos os dias atrás dos artistas e ligar. É o que se pensa, né? Sim. Quando você não tá dentro. É o que a gente pensava ainda estando dentro da comédia. Porque a gente nunca teve uma casa de comédia. Então a gente não sabia como era esse giro. E aí no começo sim, a gente entrou em contato com vários artistas, mas como eu te disse um pouco atrás em outra resposta, teve um coletivo dos artistas abraçando a gente tão grande que hoje é muito raro a gente procurar um artista. A gente é procurado todos os dias por vários artistas. Então assim, a gente tem a agenda fechada basicamente até outubro. Nossa. Sem quase nenhum dia livre. Né? Então, assim, a gente já tem shows marcados em novembro, em dezembro, e tem um show em janeiro de 2026. Caramba. Mas a gente já tem aí, ó, fechado até outubro, a gente basicamente não tem dias livres. Então, a gente hoje é muito demandado. Em vez de demandar, E como tem várias vertentes, a gente procura diversificar. O que a gente faz quando a gente quer montar uma agenda? Eu tenho a procura de... a gente abre de quarta a domingo, são 5 dias na semana. Imagina que eu tenho 5 artistas de stand-up me procurando naquela semana. Eu vou começar a equalizar isso de alguma forma. Que quem gosta desse cara de stand-up da quarta e gosta do mesmo na sexta, não pegue na mesma semana. Que ele tenha um respiro, inclusive financeiro, para que ele vá daqui 15 dias, por exemplo, para que ele vá na outra semana. Então a gente diversifica muito. Eu coloco um stand-up, eu coloco um cara de improviso, eu coloco... um talk show que a gente também tem. Então a gente começa a diversificar. Claro, algumas vezes não dá, porque a gente tem tanta gente boa no Brasil que a gente coloca um atrás do outro mesmo, muitas vezes. Em julho, por exemplo, acho que é o mês que a gente tem mais famosos na agenda. E eu tenho coisas assim, por exemplo, eu tenho o Hélio de la Penha, aí depois você vem a Tatá Mendonça, que é a cega da comédia, não sei se você conhece. Sim, conheço. Aí você vai passando Valdeci João Valho, que é um cara muito conhecido, que já fez parte, se eu não me engano, da Jovem Pan. Tem muita gente. Ó. Tem o Hélio de la Penha do Cacete Planeta, dia 6 agora. Tem o pessoal do Sete Belos. Eu tenho que abrir, porque de cabeça eu não tenho todo mundo, mas tem muita gente legal que tá vindo agora em julho. Vale muito a pena vocês darem uma olhada. Já vou fazer uma propaganda. O Instagram da gente é Aplausos DF. Por que DF? Primeiro, porque não tinha só aplausos. E segundo, porque depois que a gente colocou DF, quem sabe a gente não abre Aplausos Goiânia, Aplausos alguma coisa. Né? Isso que eu vou te perguntar daqui a pouco. Ainda nunca, não pensamos nisso. Foi uma sementinha que eu mesmo me joguei agora. Nunca pensamos. Pode ser que por aconteça, enquanto, né? Pode, claro. Ou então até em outras regiões administrativas também. Isso, mas enquanto não acontece, isso é legal assim. O pessoal da comédia, e o pessoal, não só da comédia, vou dizer mais especificamente, o pessoal de clubes de comédia. Eles são mais unidos do que se parece. Então a gente tem muita parceria legal. Um artista que vem aqui hoje, amanhã ele tá em Goiânia, no Comedy Club de lá. Entendeu? E amanhã ele tá em Barreiras, que tem uma cidade de Bahia que é perto daqui. Ele tá em Luiz Eduardo Magalhães. Ele tá em Rio Verde, em Goiânia. Então, todas essas cidades têm comedy club e os donos, os proprietários, todos se conhecem. Assim como vocês devem ter um grupo da Rede Gênesis, existem grupos de todas as vertentes de profissão aí. E isso é mais fácil, inclusive, e agora falando de Centro-Oeste, é muito mais fácil da gente trazer nomes muito bons e nacionais, e nomes que talvez não viriam aqui, né, por falta de recurso ou alguma coisa, e trazer para que a gente divida no Centro-Oeste esse humor e dissemine o humor. Com a chegada da Aplausos, Goiânia e Brasília, que vamos dizer que é o eixo Rio-São Paulo da gente, fomentou muito essa cena. Porque acontecia e já acontece há mais ou menos 4 anos no Guardians Comedy Club, que é de um grande amigo nosso, que é o Ramiro. E agora acontece. O que acontece lá, mais ou menos, acontece aqui. E a gente tem essa parceria. Então a gente está trazendo nomes... Assim, a gente trouxe pessoal do Melhores do Mundo, como eu te falei. A gente trouxe o Coringa da comédia, não sei se você conhece, que é o que faz o Coringa. Você sabe quem é? Sei, ele teve lá, ele ia fazer um show na CAESB, no Teatro da CAESB, e fez um show, um horário antes lá com a gente, para 100 e poucas pessoas. Então a gente começa a trazer nomes assim, ó, olha a agenda que assim, é muito difícil falar de todo mundo que já passou por lá. Rodrigo Capella, Titela do Ceará, não sei se você conhece, que faz um humor legal lá. Muita gente legal. A gente varia sempre entre locais, porque um dos nossos objetivos é também fomentar e melhorar a comédia local de Brasília, porque ela estava muito... Não que ela estava ruim, ela estava solta. Não tinha união, a gente virou meio que um ponto de referência, inclusive, todos os shows tem pelo menos 5, 6 comediantes de Brasília ali.
onde rola um network, tem produtores, tem pessoal que faz festa grande, pequena, tá todo mundo ali, né? Jornalista. Então a gente tem um network para comédia, está acontecendo na Aplausos hoje. É interessante. Você comentando comigo que a Aplausos não está só restrita hoje, quando a gente fala de um Comedy Club, pensa logo em stand-up. Não é só stand-up, existem outras coisas também acontecendo na Aplausos. Viu que a gente tem várias missões, sim, né? A gente sim. nasceu com várias missões. Uma das coisas que estigmatiza muito os comedy clubs é fazer com que o público pense que só existe stand-up para comédia. Porque entrou na moda, né? Porque muitos anos, acho que mais de 10 anos atrás, entrou muito na moda o stand-up e desde então nunca saiu. Mas aí pensou-se que era só isso a comédia. E se você for dar uma pesquisada em programações de outros clubes de comédia, é basicamente realmente o stand-up. A gente querendo fugir disso e sabendo que o celeiro daqui de comédia de Brasília é muito grande, a gente começou a ramificar isso de fato. Então hoje a gente tem show de palhaçaria com palhaços, a gente tem concursos para amadores, a gente tem noites com o microfone aberto, se você quiser. Eu tenho uma piada que só minha mãe ri. Conta lá, vê se de repente a amiga da sua mãe não ri de repente. A gente tem concurso de stand-up para quem está começando. A gente teve o primeiro concurso de stand-up da Aplausos, com comediantes amadores. O comediante que ganha teria uma noite exclusiva na Aplausos para ver se realmente ele deslancha na carreira. A gente tem cursos de teatro todas as terças-feiras. Aí é interessante, essa turma que está formando agora, de abril para cá é o curso, são mais ou menos 3 meses e meio. A formação deles não é simplesmente ganhar um certificado, é a gente abrir uma noite profissional na Aplausos, né, e eles se apresentarem. Claro que tem muito familiar, mas é para eles sentirem do curso que eu aprendi, do bastidor até eu subir no palco. Como que é? Aí eu vejo se eu quero isso para mim ou não, será hobby. Então, stand-up, improviso, teatro, a gente está se estruturando para receber peças. Né? Então, assim, tudo que se fala em comédia, desde o Ari Toledo, que conta piada com um caderninho, até o cara que está fazendo lá uma superprodução para teatro, a gente tem a capacidade de receber. Que legal. Tem algum show, assim, que marcou, né, nesses 9 meses aqui da Aplausos? Teve alguma história marcante, assim? De repente você pensar, poxa, esse dia não vai ser tão legal, que te surpreendeu? Que me surpreendeu? Eu tenho alguns. Principalmente no começo, que a gente ainda não tinha todo esse feeling, principalmente para o stand-up. Né? Inclusive, teve o primeiro show, não que não ia dar certo, o primeiro show a gente não sabia o que ia acontecer. A gente ia estrear Aplausos, foi um show fechado, só para convidados, e quando é convidado a gente sabe que ele vai ou não vai, né? No sentido assim, é um convite, parece que não tem esse compromisso todo. A gente trabalha também muito com lista de cortesias, e aí é um fato interessante, quem ganha cortesia é uma loteria. Porque a pessoa ganha, não tem todo aquele valor de que eu comprei um show, eu vou, até porque eu já gastei o dinheiro. Então a gente tem, por exemplo, uma taxa de conversão de cortesias aí de 20%, 30% no máximo. Se a gente dá 100, 30 pessoas vão. E tem isso. Então, voltando. Nesse show em si, a gente não sabia o que ia acontecer, como era só para convidados. E foi um show que... O que a gente achou que ia dar errado? Ele lotou muito. Mais do que a nossa capacidade. A gente teve que fazer com as portas abertas. Fez muito calor. Porque o ar não segura com a porta aberta e a gente achou que ia dar, né? Acabou, dali pra frente já era. Nossa estreia, apesar de ter G7 no palco, nem eles a gente tá conseguindo receber direito. Mas não, isso tudo não influenciou em nada. O G7 entrou no palco de um jeito, eles entraram no palco pulando e pisando. E pulando de fato, assim, nós somos os primeiros pés que pisamos aqui, queremos abençoar esse palco. E foi realmente muito abençoado. Dali pra frente a gente tem muito perrengue acontecendo sempre. Te dou outro exemplo. A gente tem umas divisórias ali entre cozinha para dividir o ambiente, onde a gente colocou algumas placas que são muito levinhas. E teve um artista, nem público, que era cabeludo, hoje cortou, enrolou o cabelo ali e derrubou todas as placas durante um show. Aí, aí a cozinha exposta. Né? Aí o que você faz? Você monta a placa ali, você faz o quê? Começou-se a fazer piada ali com aquelas placas. E aí você tira. Outro exemplo, no show da Tatá, que é a cega da comédia, que está muito famosa. Sim. Teve uma cadeira de plástico, onde a gente coloca cadeiras duplas, quando são de plástico, cadeiras extras, né? Para que realmente, independente de ser gordinho ou não tenha perigo de nada. E a pessoa tirou essa cadeira e deixou individual. A gente orientou, a equipe está sempre orientando, olha, você pode se machucar, o chão é liso, independente do peso, a cadeira abre um pouco, quando é de plástico. Não escutou a gente e a cadeira quebrou com ela. Pá! Imediatamente, a cega da comédia, que a Tata Mendonça, falou assim, eu sou cega, gente, se foi tiro, me avisa pra eu deitar. Assim, essas situações com a comédia, não é que são fáceis, mas a gente tem muitas opções para contornar qualquer probleminha, né? A não ser que seja realmente um problema incontornável, de grandeza não sei qual, mas tudo que aconteceu até hoje a gente conseguiu contornar com a comédia. E a comédia, engana-se quem acha que é mais fácil fazer do que o drama, né? Comédia é muito mais complexo do que pode imaginar. Uma coisa que eu falo sempre, trabalhar com comédia é uma coisa séria demais. A gente ri poucas vezes até subir no palco.
né? A gente se diverte, claro. Tem muitas... As piadas nascem com a gente e a gente ri muito delas. Mas no momento que a gente sobe no palco, a gente já fez aquilo pra gente mesmo umas 20, 30 vezes. Então a gente já faz com o trabalho, a gente está ali pensando, enquanto vocês estão rindo, a gente está trabalhando de fato. Claro que é divertido, mas não sei se é mais difícil ou menos difícil que drama, mas um dos exercícios, por exemplo, de teatro que a gente aplica nos alunos é: faça uma cena de drama pra gente. Ah, como? Pega um momento triste seu, se você quiser, e replica com o nome de outras pessoas. Beleza, fiz uma cena de drama, agora pega essa cena e transforma em comédia. É difícil. É difícil. Faz qualquer outra vertente, não precisa ser só drama, não. E transforma em comédia. O fazer rir é de fato uma arte. É de fato uma arte. Porque existe uma técnica. Tem coisas, e as pessoas duvidam quando a gente fala assim, tem coisas que a gente tem certeza que as pessoas vão rir. E a gente eu tenho uma mania de escrever e eu coloco assim, entre parênteses, certeza é palmas. Claro que 99% vai, 90%, né? Mas assim, é muito difícil e a gente tem que estar prestando atenção no momento que está rolando. Ah, se eu faço uma cena, não vou menosprezar nenhuma arte, mas vou comparar algumas coisas. Se eu faço uma cena de drama, eu faço uma cena triste que de repente eu perdi o meu cachorrinho. Todo mundo perde cachorrinho em todos os tempos desde que o mundo é mundo, vamos dizer assim. Mas quando você faz uma comédia e está com o tempo atual, por exemplo, um momento político, ele vai passar. Mas eu tenho a obrigação de, naquele contexto, ser engraçado daquele momento. Né? E tem coisas gerais também, tem como eu chegar à morte do cachorrinho e deixar um jeito engraçado, tem. Mas é mais difícil porque a gente tem que se valer desses momentos atuais, tem que se valer... porque assim, se eu faço um drama, comparando de novo, eu posso te tocar em algum momento. Eu não preciso essencialmente te tocar em todos os momentos. Agora, quando eu te faço rir, se eu tivesse rir só no começo do show, e quais os outros momentos? O que você foi fazer ali? Como é que você vai sair dali? Se eu não te fizer rir, literalmente, de minuto em minuto, de 30 em 30 segundos. Esse é o desafio. O show de 1h30, eu tenho que te fazer rir de 30 em 30 segundos. E aí? E quando esse riso não vem? Quando ele não vem, a gente tem muitas técnicas para isso, como, por exemplo, o tal de se zoar. A gente se zoa no palco. Ou a gente olha pra plateia e a sinceridade é engraçada. Tipo, galera, essa piada não entrou, né? Eu já achei começa a rir. Ou então assim, essa piada eu achei que era boa, olha. Aí eles... entendeu? Tem essas fugas, entendeu? E vai ter alguma vez que realmente não vai ter graça. E ok, a gente tem mais outros 30 segundos aí pela frente. Finge que nada aconteceu e continua a cena. Daqui a pouco vem o riso. E aí a pessoa esquece daquele não riso, vamos dizer, ou daquela falta de graça daquele momento, entendeu? O todo é o que vale. É o que vale. Isso. Como foi essa transição? Você conta que trabalhou em banco, mas já trabalhava, já exercia alguns trabalhos como ator. Mas quando foi essa decisão? Pronto, eu vou largar o banco, vou largar e vou viver só da arte. Pois é. Então como é que foi essa transição? 10 anos em banco. 10 anos, mas eu já fazia teatro desde sempre. E a coisa foi ficando um pouco mais séria. Eu tive alguns grupos de teatro, algumas coisas a gente conseguiu fazer com que viralizassem, a gente já fez quadros em televisão, a gente já fez algumas coisas, e aquilo vai tomando um espaço maior na sua vida. Só que chegou um momento que eu tinha que tomar uma decisão. O que eu pensei? O meu foco sempre foi, de fato, e não posso ser desonesto aqui, aquilo que me dava mais dinheiro. Aquilo que me sustentava, porque inclusive morava só eu e o meu filho. Né? Na época ele tinha 3 para 4 anos, hoje tem 16 e é outra realidade. Mas imagina eu, só com um filho de 3, 4 anos, eu não poderia viver de teatro naquela época, não me dava esse dinheiro todo. Só que chegou um momento que as coisas vão tomando mais espaço, os filhos crescem, dependem menos da gente, a gente também vai se consolidando financeiramente na vida, enfim. E aí chegou esse momento, vamos dizer que o deadline, aonde eu pensei, eu me dediquei tanto para o banco e para as outras coisas e deu tão certo, será que se eu me dedicar do mesmo jeito pro teatro, aí não era nem um será, eu falei, se eu me dedicar pro teatro, provavelmente vai acontecer alguma coisa grandiosa como aconteceu na minha carreira paralela, né? E aí isso começou a ficar latente na minha cabeça, todo dia pensando, eu ia pro banco e falava, meu Deus, mas não é isso mais que eu quero. Porque no momento que você toma uma decisão, por mais que ela seja só mental sua, você já tomou essa decisão. E aí parece que tudo o resto fica sem graça. Todo aquele prazer, e assim, trabalhar no banco foi maravilhoso. Eu não sou daquele... Tem vários artistas que trabalharam outras coisas e falam, nossa, era um saco trabalhar com isso. Nunca foi. Sempre foi divertido, eu sempre usei o teatro, inclusive, no banco. Eu dava cursos para vendedores. Como a gente trabalhava com financiamento, eu dava curso para vendedores de loja de carro, que chamava Universidade Web Motors, que era do Santander. Eu ajudei a criar bastante desse produto e eu dava o curso e dei em quase todos os estados do Brasil esse curso. O curso durava 8 horas. Então eu tenho que prender a atenção desse pessoal durante 8 horas. E é aí que eu usava o teatro. Todos os outros palestrantes começavam muito sérios, boa noite, boa tarde, enfim, bom dia, sou do banco, represento isso aqui, esse produto, vou dar uma aula para vocês. Eu começava subindo na cadeira, para ficar mais alto que todo mundo, e falei, independente da reunião de vocês, nós agora vamos rezar a oração do financiamento.
E aí você vai pra plateia. O pessoal E já daí 8 horas desarmava. eram tranquilas dali daí pra frente, entendeu? Então o teatro, eu já meio que usei, eu uso na vida. A gente assim, se você for parar pra pensar, falando realmente friamente da coisa, falando o cru da coisa, todos nós temos uma persona para várias situações. Você, quando vai estar no seu trabalho, você é alguém, dentro com sua esposa ou com seus filhos, você é outra pessoa, só com seu filho você é aquele bobão brincalhão que você não faz na frente do seu chefe. Então a gente tem uma persona para cada situação. Né? A gente meio que faz teatro na vida. Meio não, a gente faz teatro na vida. Eu fazia isso no banco e decidi fazer isso full time, vamos dizer assim. Uhum. Você acha que com as redes sociais, o Instagram, ajudou a divulgar, a tornar mais palpável assim a comédia, a divulgar os artistas? Isso ajudou? Ajudou muito. Vamos voltar para o nosso papo em off antes? Lembra que eu perguntei a sua idade? Então a gente falou, eu falei de panfletos? Sim. Quando eu tinha um grupo em 2011, aí já existia a internet, mas não existia essa força de alcance das redes sociais, por exemplo. Tinha lá o Orkut, mal estava acho que nascendo no Facebook, né, por aí. Se eu não me engano, tá? Posso errar um pouco de cronologia aí. Mas a gente entregava muito panfleto, e era aquilo. A pessoa olha o panfleto, legal, o desenho, vou ver, tô bebendo. E a adesão é muito baixa. Hoje, com a rede social, cara, gente, botando um vídeo, por mais que você não alcance 1 milhão, ou não alcance esses números grandiosos que os artistas de grande nome têm, você alcança seu bairro, você alcança a sua região, você alcança mais do que a sua família e amigos, vamos dizer. Então, assim, eu acho que é essencial. Daí que nasceu uma coisa pro bom e pro mal, que é a rede social, né? Quem usa pro bem tem esse alcance todo. Não que quem usa pro mal não tenha, mas a gente sabe que as consequências disso, a gente está vendo aí regulamentações e outras coisas que acho que é papo para outro, nem artista, para outro profissional, e eu estou me metendo aqui. Mas as redes sociais, sim, nasceram, ajudam muito os artistas a realmente fomentar a comédia, a mostrar o produto dele. Hoje, quando você pega o ingresso ou vê uma propaganda, legal. Ninguém é obrigado a conhecer todo mundo, e acho que ninguém conhece todos os artistas nem de Brasília. Mas imagina que você pegue um cartaz com a minha cara. Eu não sou conhecido, a minha cara não é conhecida assim. O que eu faço, talvez. Mas a pessoa vê a Léo Ladislau, eu vou, não sei. O que ela faz? Ela procura no meu nome, vídeos, alguma coisa, que a gente chama de lastro da comédia. Eu brinco com os meninos. Se a gente não tem esse lastro da comédia, e se não tem a rede social para ter eles, como é que você vai me validar como qualidade para me assistir? Poucas pessoas falam, ok, vou acreditar e vou. Pouquíssimas pessoas. Nem para comer a gente faz isso, né? Quando a gente vai comer, o que a gente olha? TripAdvisor, pessoas que reclame aqui. Isso. A gente olha o Google, as nossas avaliações do Google, por exemplo, a gente olha todos os dias para ver se não tem alguma coisa pra a gente tá Tem a pecando. preocupação também, né? Para melhorar, coisas construtivas. Tem as pessoas que chamam os haters que só vão xingar? Tem. Mas estamos com 4.9 de 5, por enquanto. Tá tudo Então certo, pronto. né? Então, acho que veio para isso. Ajuda muito, muito, muito. Para mim, hoje é essencial. A nossa parte de propaganda, eu acho que muito mais da metade do que a gente divulga depende de rede social. Eu diria 70%. Uma coisa interessante que eu percebi com a chegada do Instagram, que meio que desmistificou a imagem do ator comediante para o ator de teatro. Porque o que acontece? As pessoas tinham essa questão na mente. Um ator do teatro é diferente. E existe essa distinção entre o ator que atua como, sei lá, uma peça mais dramática para o comediante? Existe essa distinção? Só para eu entender, para te responder melhor. Você fala do ator de teatro, independente do que ele faça, comédia ou drama, para o ator de stand-up? O ator do drama. Existe essa diferença do ator do drama para o comediante, o stand-up? É que isso pro cara, pra gente rotular alguém, por exemplo, de ator do drama, ele tem que fazer essa escolha, né? Porque a gente chama de ator. E ele pode ir pra qualquer vertente que ele quiser. Inclusive, os atores globais, você vê que o cara faz uma novela de época, onde ele é um engraçadão, sei lá, tipo Chocolate com Pimenta, e ele faz uma novela de drama das 9, né? Então, assim, Isso permite. O ator... A palavra ator permite, engloba isso aí. Quando você se forma no fazer teatral, você se permite fazer e atuar em qualquer coisa. Você atua e representa aquilo. Só que tem isso, aí vem a escolha. Por exemplo, eu escolhi a comédia. Quer dizer que eu não posso fazer um drama? Posso. Vou ter que treinar muito mais? Vou. Mas a gente, da comédia, ou enfim, da atuação, em teatro, se falando de teatro, a gente não diferencia o ator de drama do ator de comédia. Mas não diferencia. Existe uma diferença do cara que faz stand-up e o ator de teatro. Isso existe. Porque, assim, aí é só você olhar a história de nascimento de cada um. Teatro, né, remota aí há muitos milhares de anos. O stand-up, querendo ou não, é um pedaço do teatro. A gente pode se dizer isso que é um braço do teatro, mas o fazer é diferente.
O stand-up você coloca lá a sua persona, você traz geralmente a sua rotina e coloca ela de um jeito engraçado, ou situações vivenciadas por você ou pela maioria de um jeito engraçado. O teatro é diferente? Nem tanto, mas o que é diferente? São as preparações, é o jeito, inclusive os recursos. O stand-up, geralmente, apesar de ter nos comedies, não se utiliza muito de recursos de som, recurso de luz, essas coisas que a gente no teatro... Sabe quando a gente fala assim, vamos deixar essa cena mais teatral, vamos colocar uma luz vermelha quando for um momento tenso, subir uma música de suspense, o stand-up não se vale desses recursos. Mas é porque não quer. E eu falo isso para todos os atores de stand-up, os comediantes, eles se chamam de comediantes de stand-up. Tá? Eu escuto poucas vezes e estou trazendo a voz deles, o que eles falam, comediantes de stand-up. Eu escuto pouquíssimo falar que é um ator de stand-up. Né? Até porque os caminhos são diferentes. Não é que é mais fácil, mas é mais acessível hoje você começar a fazer stand-up do que teatro. Porque se você for aquele engraçadão, construir o texto, ou chegar e colar, por exemplo, na gente ali que está como um clube de comédia, vive isso todo dia, e pedir alguma orientação, ou fazer um curso que seja breve, você está apto a começar a fazer. Até porque o stand-up tem aquilo que chama de open mic, que é a noite de microfone aberto. Eu posso chegar lá sem preparo nenhum e contar uma piada. Pode ser que seja a última vez porque ninguém gostou, e pode ser que eu goste tanto daquilo que vai me aprimorar. Diferente do teatro. O teatro não te permite tanto falar assim, vem aqui ver se as pessoas gostam. Porque tem ensaio, preparação. Mas o stand-up tem um ensaio, mas tem toda uma outra preparação teatral que não cabe o amadorismo. Uma exigência maior. A exigência é um pouco maior. Vamos dizer assim, uma analogia respeitando as proporções, você não pode chegar lá e operar alguém como médico. Sim. Porque eu gosto de medicina. Não. Entendeu? Então tem isso. O stand-up te permite só gostar de uma coisa engraçada ou de comédia e tentar fazer aquilo de um jeito amador até que você realmente se especialize. E tem muita gente boa que já está num nível... E existem essas trocas, esses intercâmbios. Tem gente do teatro que passa para o stand-up, que faz ali. Eu sou um desses caras que fiz 1 ano e meio de stand-up para descobrir que não é a minha praia. Pode ser que volte a ser, mas não é a minha praia. Entendi que não é que é difícil de fazer, não é que me incomodou, mas só não é minha praia. Como às vezes vestir uma camisa amarela eu não vou gostar. Uma branca não vai combinar. É isso. É a explicação mais simples. Não odeio nem nada. Só não é a minha praia. Você já viajou o Brasil, outros países também. Existe uma diferença do público aqui de Brasília, em específico, para outras regiões? Muito. Muito. Que pergunta boa. A gente está falando disso sábado. Em Brasília, geralmente o público é muito caloroso. Olha. Eles vão já, por exemplo, vamos dizer que é um dia de improviso. Eles sugerem muito, quando se... sugere aí, por exemplo, uma cena em um lugar inusitado. Todos eles levantam a mão ou previamente escrevem num papelzinho quando orientados. Não só, eu estou dando um exemplo muito específico, mas qualquer outro tipo de show que não seja improviso. O público em si, no geral, é muito caloroso, muito receptivo, algumas vezes participativo, até demais, a gente tem que dar uma freada. Porque sempre tem, né? Sempre, ainda mais um lugar que também é um bar, né? O álcool vai subindo. Então, assim, mas em relação aos outros lugares, eu me apresentando, né, para outros públicos e também sendo público de outros estados, eu percebo essa diferença. Não é puxando lá o sardinha para nossa casa, não, mas nossa casa, eu digo Brasília, mas o público daqui é realmente muito especial. Já vão desarmados, assim, vão para se entreter. Grande parte vão, sabe aquela coisa da palma coletiva, se um bate, todo mundo puxa, senão fica aquele coitado batendo palma sozinho? Brasília tem pouco disso. Interessante. Pouco disso. Geralmente as pessoas falam que Brasília, o brasiliense em si, essa geração, é um pouco assim mais fria. Pelo contrário. Assim, mas aí tem um papo legal. Você fala, essa geração. O nosso público lá, a gente tem notado que é 30 mais. 30 mais. E não que a gente faça propagandas ou direcione isso para isso. A gente quer o público de Brasília. Tanto que a gente tem noite para stand-up adolescente, só para você ter uma ideia. Nossa. Tem noite que só adolescentes fazem stand-up. Tem noite que só mulheres fazem stand-up. Né? A gente tem nichos. A gente tem interessantíssimo, a gente pode falar um pouco sobre nichos religiosos. Sim. Tudo que é religioso lotando aplauso. Não teve nenhum, não tem exceção. Tudo que foi religioso. Local, eu te dei um exemplo dos Dois Irmãos, né, que faz um show gospel, um show evangélico, e é muito bem recebido, lota. Local ou nacional, lota. A gente teve show de Umbanda, a gente teve show católico, gospel, a gente teve, enfim, acho que de várias religiões. Acho que, não sei se faltou alguma religião ainda. A gente já teve show espírita, a gente teve recentemente com o Léo Ritter, e evangélico é a vertente que a gente mais abraça lá. Que a gente mais abraça porque é o que mais aparece, mais procuram a gente. Então a gente teve os Dois Irmãos, que é o Bruno Areneiro e o Lucas Milhomem. Anotem esse nome, porque acho que ele conhece, ele conhece vocês com certeza, e ele foi uma das pessoas que inclusive indicou aplausos para estar aqui.
né? Segundo a Larissa aí, que convidou a gente. E ele tem um show evangélico que é muito leve, muito tranquilo para a família. Inclusive, até te contei um pouquinho no off, vão muitos pastores para lá. E é um show muito aberto à graça de fato, não só a graça de Deus, como a graça da comédia, sabe? E as pessoas, a gente é muito feliz quando tem alguma coisa religiosa, muito feliz, porque acima de tudo são shows muito tranquilos, muito família. A gente sabe como assim, é um show, por exemplo, gospel, a gente sabe que tudo vai dar certo. É engraçado isso, né? Não que tenha preconceito com nenhum outro show, não. 99% dos shows lá dão certo, mas a certeza, a gente sabe que é um público tranquilo, é um público que vai chegar de coração aberto aí cabe um elogio meu, porque eu não sou evangélico, mas cabe um elogio da minha parte. Eu vejo que todos os evangélicos, gospel, evangélico, enfim, falando muito desse show Dois Irmãos que tem, eles abraçam muito o artista, eles abraçam muito quem faz parte da comunidade deles. Então, assim, eu fico encantado quando é. E eu faço sempre a brincadeira assim, se tiver um jogador de futebol gospel, todo mundo vai torcer pro time desse cara. É o que eu sinto, é o que eu sinto. E aí, quando vai, essa galera sai elogiando muito, os perrengues que às vezes tem no show, todos eles entendem, sabem que aquilo, entendem o artista que de repente não teve tanta graça, ou não teve aquela piada que ele queria. E eu vejo essa compreensão principalmente no show religiosos, mas principalmente no show gospel. E não é puxando para vocês, é um fato. Isso é um fato. Interessante, voltando no que a gente estava conversando em off também, isso prova que dá para fazer comédia sem falar palavrão, né? Sem usar de artifícios. Sem usar aquilo que a gente fala que é um pouco de roubar na comédia, né? Por exemplo, eu pegar um momento atual onde falam dos políticos, eu posso falar o nome de algum político que está em voga e as pessoas vão rir. Porque tem metade que gosta, tem metade que não gosta. Mas é legal fazer rir só por isso? Ou é legal talvez pegar isso, se você quiser usar esses artifícios mais roubados, vamos dizer, e fazer isso de um jeito inteligente? Mas o não fazer isso é mais difícil. Porque a gente vai sempre para a zona de conforto, né? E é por isso que as pessoas riem quando a gente faz essa coisa, porque elas estão na zona de conforto delas. Quando você tira e quebra a expectativa, aí vem aquele riso legítimo. Sabe aquela coisa que a pessoa quase ronca de rir. Acontece algumas vezes. E aí é riso. Aí quando o artista ri, da plateia rindo, você sabe que o ciclo fechou. Completou tudo que a gente queria. Chega nesse momento. Porque aquilo que eu te falei, a gente faz tanto, ensaia tanto, que no momento que a gente faz numa seriedade interna e a graça está de fora. Mas quando a gente acha graça daquilo que está fazendo, porque a plateia está achando graça, eu acho que a gente conseguiu alcançar um objetivo muito grande ali. Né? Porque a gente está trabalhando, mas se a gente está rindo enquanto trabalha, é porque não só a plateia achou graça. O todo. Então a gente realmente... É que eu não consigo mensurar para você só uma parte disso tudo. E essa parte religiosa que a gente está falando, ela contribui assim muito. E eu não imaginava. Tá aí uma coisa que eu não esperava. Não sei se você vai chegar nessa pergunta, mas eu te falo, uma surpresa nossa, uma grande surpresa, foi a comédia com nichos religiosos. Eu não esperava, não conhecia muito pouco, mas eu não achei que ia dar público, por exemplo. Ou eu, como olhos de empresário, eu preciso que dê público para casa existir. E quando foi a primeira pessoa que me procurou, se eu não me engano, foi para Umbanda, eu falei, não. Você ainda quer fazer numa quarta-feira, que é um dia que geralmente as pessoas não saem tanto? Não. Paulo Mansur, vou dar nome. Paulo Mansur do Sete Belos, foi o primeiro que me procurou. E aí eu relutei, a gente marcou, e foi um dia extremamente lotado. E aí eu comecei a olhar com outros olhos. Não só como empresário para dar público, mas como um olho assim, deixa eu ver o que acontece nessa comédia. Porque, independente da religião, eles partem de valores como esse que você falou. Não palavrão, tocar em coisas de família, inclusive passar mensagens. Quando alguém, qualquer artista, por exemplo, evangélico, canta um hino, né? Um hino, eles cantam um hino, parou a graça ali, todo mundo começa a cantar um hino e parece que virou igreja. E isso não é ruim que eu estou dizendo. Arrepia de ver, independente da sua religião. A entrega que se tem do público, e respondendo mais uma vez, olha como o público é entregue. Quando é religião, então, eles são quase que devotos do artista. Isso é muito interessante de ver, sabe? É muito interessante de ver mesmo. Assim. Voltando para a estrutura da Aplausos, é interessante que você estava comentando que não é só uma casa onde eu vou assistir um show, uma peça, tem também, eu posso comer bem. Pode, né? Claro que pode. Porque geralmente as pessoas pensam assim, um exemplo, quando vão ao teatro, eu vou ao teatro e depois da peça nós vamos jantar onde? O teatro é aquele esquenta que eles falam, né? A gente vê, ri, depois a gente vai jantar ou para uma festa, de repente. Onde vai ser o after depois? Onde nós vamos depois comer alguma coisa. E lá, na Aplausos, tem tudo isso. Tem tudo isso. A gente sempre tem uma frasezinha pronta para algumas situações, e uma delas é essa assim, a gente é um teatro que por acaso é um bar. E aí não é bar de boteco pra você ir ver jogo, não. É um bar onde você vai comer bem. São petiscos, não é um lugar, de repente, onde você vai jantar. Mas é um lugar onde você vai fazer assim, vamos dizer que seu pré-jantar,
né, o seu antipasta. Aí ali a gente trabalha essencialmente com petiscos, mas são petiscos muito bem escolhidos. Então a gente tem, até estava falando contigo, a gente tem um sanduíche de carne desfiada com queijo, que a gente chama sanduíche de carne louca. A gente tem choripante, batata, bebidas, sobremesa. E a gente tem garçons que também são praticamente comediantes, né, que é o Bill e o Alcimar, são 2 garçons, que um deles é um garçom que eu conheço desde que eu comecei a frequentar bares com 18, 20 anos, e é um garçom que me atende lá e eu trouxe ele pra cá, e o outro é uma indicação dele, é o Bill e o Alcimar. Beijo pra vocês dois, gosto muito de vocês. Na cozinha a gente tem a Aparecida, que é a Cida, que não é comediante, mas adora uma comédia, tá ali sempre rindo. De vez em quando a gente tem que fechar a porta porque ela tá rindo alto da cozinha. Mas esses garçons, por exemplo, participam de alguns shows com a gente sobe eles no palco no começo pra apresentar os garçons, para as pessoas pararem de falar, oi, Psyu. Eu falei, gente, eles têm nome. Se vocês chamarem Psyu, ninguém... Mas tudo jeito bem humorado, né? Apresenta eles, apresenta o Alcimar, como também é Uber. Quem quiser no final pode pegar uma carona. E realmente isso acontece. Muitos ali, eles saem fazendo Uber. Então a gente tem um envolvimento de comédia desde a hora que você entra na porta com o cara que te recebe, que é a minha esposa, a Lídia, que recebe. Não, é o cara, é a mulher que te recebe. Desde os garçons até a cozinha. Todo mundo ali está de bom humor. E a minha mãe, que eu não posso deixar de falar, minha mãe é uma grande incentivadora, inclusive investidora da Aplausos. Ela que veio, que acreditou muito nisso. E ela tá ali, vamos dizer que dia sim, dia não. E ela é uma figurinha que tá passando pela Aplausos que todo mundo já conhece. Dona Lúcia, um beijão pra você também. Isso que eu ia te perguntar, o papel da família ajuda muito, né? Eu não acredito, assim, imagina você sair de 10 anos de um banco, ganhando super bem, consolidado. Eu era gerente já do Centro-Oeste ali, comandando uma equipe, uma galera de 150 pessoas. Né, que eram os agentes ali da financeira, e você fala para sua mãe e para sua família que você vai abrir um clube de comédia para fazer os outros assim. Em Brasília. Porque quem tá fora só pensa assim, vai ser um engraçadão, será que isso dá dinheiro? Daí vai trabalhar, meu filho. Porque todo mundo quando fala que você é ator, geralmente, e a gente se zoa por isso também. Você faz o quê? Sou ator. Beleza, mas você trabalha com o quê? Pô, trabalha com comédia. Né? Mas assim, isso é muito difícil de explicar porque parece que é só diversão. Né? É só diversão, porque as pessoas vêm à ponta. Igual a gente está aqui. As pessoas vão ver a nossa entrevista, mas não sabem do seu trabalho, tudo que você fez, a pesquisa, toda a nossa conversa. Então, existe em todos os âmbitos, em todos os cargos, em todas as profissões, todo esse trabalho. E a família tem sido muito importante. A minha mãe, principalmente. Minha mãe e minha esposa são as mais importantes porque elas estão sempre ali. Elas não deixam a peteca cair. Sabe, quando tem algum problema, quando falta alguém, quando precisa de uma ajuda maior porque a sessão está lotada. A minha mãe é a criadora de metade dos petiscos que tem ali. Olha. Ela que continua querendo fazer, né, e tá ali, e ver, e programar, e ficar muito feliz quando alguém gosta muito de alguma coisa que ela faz. Então ela é a maior, ela e minha mulher são as maiores incentivadoras que tem ali, da Aplausos, podem ter certeza. A gente conversando, você tem 2 filhos, um que está chegando agora. Está chegando agora. Eles pensam seguir também nesse ramo do pai? Eu acho que se alguém for seguir, vai ser a Rapinha do Tacho, que é o Murilo, que está para nascer em setembro. A Maria Eduarda e o Miguel têm 16 e 15 anos, a Maria Eduarda vai fazer 15. O Miguel, por exemplo, ele é músico, ele toca guitarra, ele tem intimidade com os instrumentos de corda, tem 2 bandas. Está estudando fora, atualmente ele mora em Dublin, está morando lá tem 3 anos, estuda, vai se formar, vai tá falando, já fala inglês perfeitamente, mas em teatro ele não tem tanta vontade assim não. Eu te contei um pouquinho off, ele desde os 3 anos, ele me acompanha na coxia, em todas as peças, ele morou muito tempo só comigo, só eu e ele, quando eu separei da mãe dele, ele morou muito tempo comigo, dos 3 aos 11 anos mais ou menos, só eu e ele vivia pelos bastidores. Então ele é um cara que os artistas todos conhecem, vamos dizer que ele é o afilhado da comédia de Brasília ali, né? Mas seguir não. E a outra, a Maria Eduarda, ela gosta muito de comédia, ela já fez alguns cursos, ela tem todo um jeito para isso, mas ela ainda não enveredou nessa área, ela não realmente levou a sério para que a gente veja, ou ela mesma perceba que é isso que ela quer. Então por enquanto ela brinca a cada de tempos em tempos de fazer um pouquinho de teatro. E eu acho que o Murilo vai ser o temporão, quem sabe não é ele que vai fazer. Não que eu não deixe ele escolher, todos eles estão livres de escolha, mas vai me fazer muito feliz se alguém vier para o teatro junto ali, né, para criar-se uma geração depois de mim. Leonardo, com essa rotina da Aplausos, você ainda tem o hábito de sair para assistir uma peça, fazer alguma coisa diferente? Tenho. Mas assim, sem essa análise do profissional. Isso é mais difícil, mas para você ter uma ideia, a gente teve uma folga, eu digo eu e minha esposa, a gente teve uma folga da Aplausos de um show cancelado mês passado. E foi num sábado. E a gente foi ver uma peça do G7. Então, assim, porque era uma peça nova, né? Deu a louca na IA, que até saiu de cartaz já. E a gente foi ver para conferir o trabalho dos nossos amigos, do meu irmãozão, que é o Rodolfo. E a gente vê muito. Mas o mais difícil é não olhar com olhar técnico.
qualquer coisa de arte. A gente, poxa, essa luz foi atrasada, olha o microfone falhou, e isso a gente fica tentando fazer um exercício porque é inerente à nossa vontade. Sim. Vem quase que por um instinto. A gente está o tempo inteiro olhando ali o artista, treinando o microfone, fazendo... Quando começa um show de alguém, a gente fica procurando o erro. Mas acredite que isso faz mal pra gente não quer isso. Então, quando a gente consegue desligar e assistir uma peça tranquilamente, é muito bom. E sim, a gente adora consumir, não só de comédia, mas tudo que vem de arte. Então, a gente está sempre em exposição, sempre em festival, sempre conhecendo alguma coisa nova que tenha, inclusive grupos amadores de Brasília, de comédia ou não. A gente sempre está ali. A gente parece um intruso, porque geralmente é só família, e a gente está ali vendo o que acontece, para de repente pescar um talento. Além disso aí, de repente, tem alguma programação? Fala assim, hoje nós não vamos ao teatro. Não vamos a gente gosta nada. Vamos fazer alguma coisa diferente, alguma coisa aqui em Brasília que vocês gostam de fazer. A gente gosta muito de receber gente em casa, mas falando em Brasília, a gente gosta, por exemplo, porque aí a gente vai com os filhos também. Sim. A gente gosta de ir em festivais, por exemplo, tem o Festival Nipo, que tem ali no final da Asa Sul, né? Se eu não me engano é de agosto a outubro. Eu sou muito ruim de data, mas eu sei que é por aqui. Entre agosto e outubro, em algum período ali. A gente sempre vai, sempre vai. Então a gente gosta de ir muito em cinema, a gente gosta de fazer festas em casa para os amigos, a gente gosta muito de receber as pessoas. E aí a gente joga um baralhinho, conversa, tem aqueles petiscos, enfim, para fazer qualquer coisa, para assistir um jogo que seja. Né, a gente costumava juntar as pessoas para ver BBB. Olha como é que a gente é. Tá vendo? A gente vai em todos os âmbitos. Então juntava muitos familiares, porque meu pai, Carlos Alberto, ele diz que não gosta de BBB, mas ele assiste do começo ao fim, sempre que começa. Então a gente gosta de fazer essas coisas. E programas, a gente vai voltar agora a fazer programas de criança, né? Porque o Murilo tá chegando, mas a gente faz muitos programas com os filhos. Frequenta parques. Parque Nicolândia é um lugar que a gente vai bastante, por exemplo. Tem algum comediante que você, sempre que assiste ou ouve alguma coisa dele, você morre de rir? Eu digo isso porque lá em casa tem uma confusão, que eu gosto muito de assistir filme com meu filho, e a gente assiste basicamente os mesmos filmes. É Rambo, é do Van Damme, a gente assiste o mesmo filme. Adolescentes. Gostam de repetir as coisas. Tem o Miguel. Miguel tem 13 anos. E ele gosta de assistir o mesmo filme várias vezes. Tem esse ator que você... Não, eu já sei a piada, eu já sei o que ele vai fazer aqui, mas eu vou. Tem um cara que mexe muito comigo. Ele é conhecido, mas é que a gente fala que ele é um pouco do lado nonsense da comédia, do lado B, então ele talvez não seja conhecido tão amplamente, que é o Igor Guimarães. Sim, conheço demais. Esse cara abre a boca e você não sabe o que esperar dele. E por isso ele me acerta a maioria das vezes. E não só com as coisas muito sem noção que eles falam, mas se você for parar para analisar as coisas que ele fala, tem uma construção. Por mais que, eu falei abobrinha, agora que vocês estão falando coisas sobre carne. Mas vai chegar um momento que ele vai te mostrar que a abobrinha dele tem alguma coisa. E ele tem umas sacadas muito inteligentes. Ele te faz rir pelo simples. Já percebeu isso? Sim, ele sim. Fala, aí você ri. Sendo que, às vezes, eu tô aqui como ator construindo uma piada 3 dias para fazer. Ele te faz uma voz, porque aquela voz não é dele. Né? Você já viu ele com a voz normal dele? Sim. Então, ele é um cara que me acerta muito. Eu gosto muito dessa coisa. O meu grupo hoje, até falar um pouquinho do meu grupo. O grupo chama 64 aí. É um grupo novo, a gente tem meses aí, 2, 3 meses, mas são de atores já muito experientes. Né? A gente montou um grupo novo com Elson Filho. O Elson Filho, ele é um dos atores e ele é produtor e chefe e dono do Brasília Comedy, que, se não me engano, é a 2ª ou 3ª maior produtora de shows e eventos de comédia de Brasília. Ele é essencialmente do stand-up e a gente trouxe ele para treinar ele teatralmente, dizendo, para fazer esquetes e peças. E os outros 2 atores sou eu, os outros 2 é o Daniel Veloso e o Paulo Vitor. O Daniel Veloso e o Paulo Vitor já eram do meu grupo lá atrás, com o TJ Fernandes, que eu te contei um pouco. Sim. Chamávamos os Filhos da Peça. Era eu, Paulo Vitor, Daniel, Malu, TJ Fernandes e o Tobias. Éramos 6. Né? Nome de novela, éramos 6. E a gente ficou em cartaz, por exemplo, no Brasil 21, que tem 3 salas de teatro e poucas pessoas conhecem. Uma das salas chama Melhores do Mundo, inclusive, não sei se vocês conhecem, vale muito a pena conhecer. A gente ficou mais de 1 ano e meio em cartaz lá. Caramba. Maravilhoso, a gente tinha peças, a gente apresentou La Salle, apresentou Marista, apresentou teatros muito grandes em Brasília. E aí hoje, desse grupo, ficou eu, Paulo Vitor e o Daniel, e a gente trouxe o Elson e formou o 64 aí. E aí a gente faz muito improviso. E aí, voltando para a pergunta, a gente faz muito, muito improviso. E esse improviso é o que tem me encantado. Porque está tirando de mim uma habilidade que eu não tenho ainda, que eu estou desenvolvendo, mas é um desafio. Sabe quando você vai entrando numa zona de conforto? O improviso te traz isso. Né? E o Igor Guimarães, agora voltando lá, que eu vou abrindo gavetas, eu sei disso. O Igor Guimarães, ele é um cara que ele faz uma coisa treinada que faz te parecer improviso.
do jeito natural que ele faz. Pois é. É você conversando de repente com o teu filho, ele faz uma coisa muito engraçada. Tira do nada. E você, uma... por ter... ele mexe muito comigo. Tem vários outros, mas para escolher um é o Igor Guimarães. Eu gosto muito dele também. Gosto muito. E você lida com vários artistas, várias pessoas, várias personalidades diferentes. Tem alguma... Como é que você lida com o ego dessa turma aí? Essa parte, né? Ter o brio, o ego do artista é uma das partes mais delicadas de se mexer, né? Porque, por exemplo, imagina um artista nacional que vai abrir um show e quando se fala de stand-up, existem aqueles que são open mics, que eu te falei, mas o que é um open mic? É alguém que vai abrir um show para um artista maior. Porque quando a gente, só te cortando aqui, porque quando a gente fala de comédia, acho que todo mundo é legalzão, gente, mas sempre tem alguém ali que... Assim como você trabalha lá numa escola, assim como a tia da cantina pode ser muito chata ou muito legal, na comédia tem a mesma coisa. Nem todo mundo é gente boa. Nem eu não sou gente boa com os artistas, imagina eles comigo, entendeu? Porque tem uma hora que a gente está falando de trabalho e de empresa e de dinheiro girando e o papo é sério. Mas assim, falando de ego, aí eu vou dar o exemplo. Imagina que eu trago um artista nacional X e geralmente os artistas, quando é stand-up, diferente do teatro, tem uma abertura de outros artistas para deixar a galera um pouco mais com energia lá em cima. Aquele esquenta ali. Para quando o artista principal entrar, já tá todo mundo quente, rindo, batendo palma, receptivo mesmo, do jeito que um artista merece. Então esses open mics, geralmente eles também têm o ego um pouco menor, ok? Mas existe essa gestão de egos que, por exemplo, o artista principal, ele quer e tem todo o direito de escolher quem abre, mas geralmente existem artistas que são mais amadores que pedem para abrir, e aí começa essa jogadinha de ego, eu sou maior, então você não pode abrir meu show, eu preciso só a pessoa abra meu show e não você, e aí a gente entra nesse meio para acalmar um pouco e falar, vamos lá, cada um para um lado, a gente resolve o meio de campo e depois junta vocês dois. Não só para isso, às vezes artista que pede um recurso que nem em teatro cabe, eu quero um âmbar, 5%, voltado na hora que eu falar a letra B. Peraí, meu amigo, né? Peraí, não é assim não. Eu quero uma banda ao vivo aqui enquanto eu faço um show. Calma. Não, mas eu, com o meu nome que eu tenho hoje, não vou dar nome a ninguém, porque eu sou um bom político, mas existe gestão de ego em todas as proporções, né? E falando de artista, por que eu acho que é diferente o ego do artista do ego de alguém, por exemplo, que trabalhe em qualquer outra profissão? Porque diferente, e o Sete Belos faz uma coisa que para mim é genial, que ele faz o seguinte, o médico, ele tem uns ensinamentos durante o show que são assim, um médico quando acaba de fazer uma cirurgia que salvou um parente seu entre a vida e a morte, você não bate palma para ele. Ele vai lá, te dá a notícia, se abraça, se agradece, no máximo você faz assim, olha lá. Quando o artista acaba o trabalho dele, qual que é a recompensa dele além do dinheiro? É aplauso. Um aplauso. A energia é o aplauso. Então essa é a grande diferença. Isso aumenta o ego do artista de um jeito tão... Porque você está recebendo a energia dessa galera. Você está recebendo a boa energia, você está recebendo a admiração. Isso faz com que você se sinta um pouco, realmente, naquele momento, o centro das atenções. E por você estar num palco, num nível acima, você está chamando a atenção. E isso faz com que o teu ego aumente para o bem e para o mal. Tem casos e casos. Tem gente que só tem o ego do mal, né? E o cara que você vê que realmente tem uma soberba carregando na mochila. E a maioria das pessoas sabe lidar muito bem com isso. E isso é uma gestão interna, porque existe outro mal que o ego te traz. Aí eu te dou, muito rápido. Imagina que você acabou um show e você recebe muitas palmas, e você sai realmente inflado de boas energias, sabendo, pô, eu fiz uma coisa legal, eu estruturei, foi legal, as galera riu, e eu volto para casa. E aí a gente chama o vazio do palhaço. Cadê aquela energia quando você está em casa? Me apresentei no domingo, e eu só vou me apresentar na outra sexta. Cadê aquela energia? E não é que tipo o ego pro mal, não. Eu quero palmas porque eu sou bom demais. Não. Eu só quero admiração daquilo que eu estou trabalhando para isso. E aí fica esse vazio. Por isso que muitos artistas têm depressão. Por isso que muitos artistas têm sérios problemas psicológicos. Porque a gente pensa que... As pessoas pensam que, beleza, você descansa a semana inteira. Não, a semana inteira a gente rala muito, estruturando tudo que vai acontecer na hora do show. Tudo. Então existe esse vazio. Né? O ego te traz a coisa muito boa, que é essa energia, e te traz esse vazio. Tempo. Aí a sua gestão, você tem que estar bem no coração, bem de cabeça, né? Bem com sua família, bem com Deus, bem com todo mundo, para você saber lidar com isso. A gente já está na reta final aqui do nosso bate-papo, foi muito bacana, Leonardo. Quem está assistindo a gente, tem vontade de trabalhar com arte, você tem algum conselho? Eu tenho um conselho, além de procurar a gente, para a gente te dar um direcionamento, para você fazer parte da nossa segunda turma de comédia que começa em setembro, eu tenho um ensinamento que é quase de mim para mim mesmo, vamos dizer assim, que é faça. Faça por quê? Isso é um conselho muito clichê, né? Que todo mundo fala assim, segue seu sonho, é só fazer que você vai chegar lá. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou falando de comédia, de o cara querer ser artista e começar nisso. Não é essa a sua pergunta? Sim. É faça no sentido assim, escreva.
faz para sua família. Procura um clube de comédia e vê uma noite que tem um microfone aberto para você fazer. Perca um pouco da sua zona de conforto de fazer de repente só para sua namorada ou para o seu pai. Faça, porque você vai descobrir se aquilo é para você, se não é, ou você vai descobrir alguém que te direcione. Como eu te trouxe o meu amigo Rodolfo, que me direcionou muito para estar onde eu estou aqui hoje. Né? Então é isso, é você fazer. Existem 2 modos de aprender a fazer o fazer teatral. Fazer o fazer teatral é muito pleonasmo, né? Mas vamos lá. Existem 2 modos do fazer teatral. Uma deles é você se teorizando e você realmente estudando a vida inteira, como a maioria das profissões é. E tem um outro que é o mais difícil, mas é o mais rápido, que é o fazer. É você colocar a cara a tapa para você fazer. Claro, você não tem talento nenhum para isso. Você vai subir num palco de repente, não, dá uma teorizada. Agora você já tem algum tino, alguma coisa, faz, coloca as caras e faz nem que for só no bastidor. Mas é o fazer. E aí, mas agora, assim, mais do que nunca, a gente está aí para dar um direcionamento para essa galera, ainda que não seja concurso. A gente recebe muitos comediantes que só querem um direcionamento. Te dá só mais um exemplo. O William Ventura é um cara que chegou do Maranhão, morando no Guará, procurou a gente por Instagram, e a gente falou, vem para cá. Eu não digo não para ninguém. Para ninguém. Eu não julgo e não... o cara vai ser um bandido, o cara vai ser um cara com mais... Eu não julgo ninguém. Todo mundo eu abraço, e dali a gente vai filtrando. Ver quem realmente agrega, quem tá afim ou quem realmente só quer surfar alguma onda. E o William é um dos caras que a gente trouxe. Hoje ele se apresenta lá, se apresentou em noite de open mic, que a gente chama. Ele tem um grupo que chama Garotos do Fundão, tem um show exclusivo lá, na Aplausos. Ele é o nosso sonoplasta do nosso grupo e é um cara que, vamos dizer, que está estagiando ali com a gente. Então a gente agrega. É um cara que, pronto, é um conselho para um cara que veio do Maranhão, que veio para cá para trabalhar, que veio para cá para ver outras coisas, que de repente está aqui dentro da comédia, que era um dos sonhos dele. E você mostra que é possível viver de arte. É um conselho prático, vamos dizer assim. Né? E dá para viver de arte aqui em Brasília. Dá para viver tudo que a gente se dedica, dá para viver sim. Dá para viver bem, dá para viver tranquilo, mas a gente precisa de trabalhar muito como qualquer outra profissão. É verdade. Considerações finais, apresenta novamente a Aplausos, fala o endereço, rede social. Vamos lá, pessoal, meu nome é Leonardo Ladislau, eu sou proprietário da Aplausos Clube de Comédia, o nosso Instagram é AplausosDF, nossa programação é de quarta a domingo. Então a gente tem shows de quarta a domingo, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sempre um show diferente, com um artista diferente, sempre uma vertente diferente da comédia, palhaçaria, stand-up, teatro, improviso. E a gente está aberto a vocês, a gente quer muito que Brasília conheça, a gente quer muito que todo mundo tenha o seu final de dia desafogado ali, o estresse retirado ali, porque a gente tem e trabalha para isso. E a gente tem feito muita gente feliz ali. Então, toda a população de Brasília, independente da cidade satélite, a gente recebe gente de todas as pontas. Juro, a gente recebe gente de Lusiana a Planaltina. E não a gente pensa que é só do Guará, mas não. A gente tem ali um público do Guará muito cativo. A gente tem mais da metade do nosso público de fora das outras cidades satélites. Então venham, conheçam a comédia, deem uma chance principalmente para os artistas locais. A gente tem gente muito boa. Brasília não é só o Melhores do Mundo, não é só o G7. São muito bons, são nossas referências, mas tem muita gente. Então assim, conheçam a nossa casa, deem uma chance para que vocês se sintam felizes com a comédia e entendam que comédia também não é só palavrão, tem de um jeito leve, tem para religião, tem só para mulheres, para adolescentes, para crianças, para baixinho, para grandão, para tudo. A gente está ali aberto para todo mundo. Tá? Eu quero te agradecer o convite. Foi muito mais do que eu esperava, de fato. Eu achei que a gente ia bater um papo muito rápido e eu tive a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo. Sou muito grato. Todos vocês que estão aqui estão convidadíssimos, todos vocês que estão assistindo estão convidadíssimos a assistir Aplausos. A gente tem sempre listas de cortesias, vendas, então procurem Aplausos, entre Aplausos DF, que vocês vão entender um pouquinho do que a gente está fazendo por Brasília e pela comédia. E Brasília tem comédia sim. Tem muita comédia, acredite. Muita. É isso aí, obrigado, Leonardo. Obrigado, eu que agradeço. Quero agradecer a sua companhia. Semana que vem tem mais Brasília.